Quero começar esse vídeo desejando que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a sua família, te abençoe seu lar, seus desejos, seus sonhos, seus propósitos, seu trabalho, enfim, te abençoe grandemente. Bom, estou muito feliz porque Deus tem me escutado no momento e eu tenho orado bastante, inclusive toda vez que eu falo dá vontade de chorar. E a palavra de hoje que veio, né, assim que eu fui tirar foto pra capa do vídeo, é Deus te escuta. Vai, me escuta tanto que... Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria compartilhar uma coisa que eu tô vivendo, que todos já sabem, né, se estão me acompanhando, sobre o propósito que eu tenho, que é o projeto social chamado Mutirão do Bem, e tem andado bastante, tem evoluído bastante. E Deus me deu uma clareza hoje com uma das coisas que eu estava dias tentando pensar e como que eu fazia, e perguntava pra Deus, enfim. E aí Deus me respondeu hoje, eu no Uber. Eu comecei a pesquisar, assim, pensar umas coisas, eu falei, caramba. Aí Deus deu um estalo, assim. Enfim, por que eu tô dizendo isso? Porque Deus nos escuta. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que repetir várias vezes pra Deus nos escutar. E na Bíblia fala, né? Depois eu vou colocar aqui o versículo, mas na Bíblia fala, né, que a gente não precisa ficar repetindo o que a gente fala em oração, porque quem faz isso são os pagãos, perdão. Então Deus nos escuta. Deus, na realidade, ele já sabe o que você tá pensando antes mesmo de você pensar. Deus sabe a forma que você vai agir antes mesmo de você agir. Deus te acompanha desde antes do ventre da sua mãe. Então, tá, mas se ele me escuta, por que ele não faz antes de eu perguntar? Porque Deus quer ouvir. Ele quer que você fale. Como eu falei várias vezes em outros vídeos, nossas palavras têm poder. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado também. A gente tem que usar nossas palavras de forma sábia. Inclusive tem um versículo onde fala sobre o juízo final, onde Deus vai julgar pelas nossas palavras, se elas foram úteis ou inúteis, né? Isso para quem não está em Cristo ainda, principalmente acho que era no momento da tribulação, né, no juízo final. Então vão ser julgados, né, quem não reconheceu ainda Jesus como o único Salvador, vão ser julgados conforme as palavras que saíram. Então palavras têm poder, né? Então peça discernimento e sabedoria e peça para Deus, pro Espírito Santo, né, te guiar sobre as palavras que você vai utilizar no seu dia, porque palavras têm poder, Enfim, e aí eu comecei, né, eu falei assim, caramba, será que eu tô pedindo certo? Porque eu não tava pedindo de fato o que eu queria saber, e Deus sabe o que eu pensei. Então eu falei, né, nem vou pedir porque Ele sabe, mas como eu falei, Deus quer que a gente verbalize isso, né, pra que aconteça. Então Deus me respondeu, tá, mas tudo bem, Ele nos ouve, Ele nos responde, mas por que Ele demora? Gente, Deus tem o tempo dele. Como diz na Bíblia, né, também, há tempo para todas as coisas. E o tempo de Deus é diferente, né? Um dia para nós aqui, seres humanos, para Deus é 1000 anos. Então, Ele vive num calendário diferente do mundo. Então, Deus, Ele vai responder na hora que Ele achar pertinente. Pode ser que Ele responda 1 segundo depois que você perguntar? Pode ser que Ele responda daqui 1 dia, 2, 1 mês, 2 anos, 3 anos. Gente, Deus tem o plano dele, Deus tem o tempo dele, perfeito.
Então, se ele não respondeu ainda, é porque tem algo para acontecer, para você entender a resposta dele, ou às vezes, se ele responder agora, pode não acontecer da forma que deveria acontecer, enfim, entre outros motivos, quem sabe é Deus. Então, fale com Deus, fale no momento da oração. Outro ponto importante, outros pontos, né? Tá, eu oro, jejuo, mas o que mais que eu deveria fazer pra, né, me conectar mais com Deus? Se você ora, se você jejua, você precisa louvar a Deus e adorar a Deus. Tá, mas louvor e adoração é a mesma coisa? Não. Adoração é quando você cria um momento, um ambiente, né? Todo um ambiente para Deus. Então, quando você tá no seu quarto ou no trabalho, comece a falar palavras de adoração, que você vai sentir o ambiente mudar. Mas não é falar da boca para fora, é com o coração. Da boca sai do que o coração tá cheio. Então, tem momentos que eu, no meu momento, né, secreto, eu fico, Deus, eu te amo, Deus, eu te engrandeço, Deus, eu te sirvo, Deus, eu te adoro, Deus, eu te louvo, você é meu único Salvador, você é o único que eu sirvo, você é o único que tem poder sobre mim, sobre meu espírito, sobre minha mente, meu coração, enfim, são palavras de adoração. E louvar é cantar as músicas de Deus, porque também é muito importante. E você fazendo isso, você vai vendo, e claro, se alimentar da palavra diariamente, né? A Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus viva. E na Bíblia, a gente encontra todas as respostas que muitas vezes a gente busca em outras pessoas. Em vídeos, em ChatGPT. Lá tá todas as respostas. Porque a Bíblia é a verdade. Então, se você tá com dúvida de algo, se deve ou não fazer, se deve ou não falar, se deve se aliar com aquela pessoa ou não, eu costumo dizer que eu tenho um sócio. E quando eu preciso tomar decisões importantes, ou nem importantes assim, tipo, será que eu faço isso no meu dia? Eu falo, espera que eu vou falar com meu sócio. E meu sócio é Deus. Quando a gente começa a colocar Deus nos nossos planos, as coisas fluem. Porque na Bíblia também fala que nós, né, seres humanos, fazemos nossos planos, mas quando entregamos esses planos a Deus, ele é perfeito, porque é os planos de Deus. E Deus, como eu falei há muito tempo atrás, acho que num dos vídeos, que eu não lembro exatamente qual, Deus nos dá o livre arbítrio. Mas no momento que a gente decide abrir mão dos nossos planos para ver os planos de Deus, cara, nenhuma porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abriu, só Ele pode fechar. E se Ele fechou, só Ele pode abrir. Então, quando a gente fala e entrega, de fato, os nossos planos para Deus, né? As coisas fluem, o ambiente muda, você muda, seu coração muda, seu jeito de agir, de pensar, de falar, de amar, muda. A sua vida muda. Porque Deus, antes dele mudar o externo, mudar o seu redor, né? Como casa, trabalho, ministério, sonhos, etc. Ele vai mudar primeiro você. Porque para você receber as promessas dele, para você receber as bênçãos dele, você precisa ser forjada. Você precisa ser moldada. Então, novamente, assim como fala Romanos 12, versículo 2, não se amoldem nos padrões deste mundo, né? Peça para Deus, peça a Jesus, me amolde conforme o seu caráter, conforme o seu desejo,
Não deixe que meu coração e meu espírito seja moldado, perdão, ao português errado. Não seja moldado pelo mundo. Você precisa pedir. Não adianta falar em espírito só. Você precisa verbalizar, né, tudo que tá no coração. Então é isso, gente. Deus te escuta o tempo todo. Deus sabe o que você pensa, o que você faz. Todos os seus segredos, Ele sabe tudo. Mas se você quer respostas, peça, fale, verbalize. E cuidado com as palavras. Comece a vigiar. Eu comecei a fazer isso de um tempo pra cá. Eu comecei a olhar pro meu dia com muito cuidado. Porque, como eu falei em alguns outros vídeos também, eu vivo a vida como um presente. Eu vivo o dia de hoje como um presente. A gente só tem o hoje, a gente não tem o amanhã e nem o ontem. Amanhã eu não sei se eu vou estar viva. É o meu desejo estar? Sim. Mas eu não sei. E ontem já foi, certo? Então, o que temos controle é sobre hoje. Controle que eu digo das nossas ações. Porque os acontecimentos, Deus. Então, assim, eu comecei a vigiar exatamente o meu dia. Cada ação que eu tenho, cada palavra que sai da minha boca. Eu comecei a pensar muito mais antes de responder alguém. Porque Romanos 12 continua e fala, né? Não pague mal com mal, mas pague bem para quem lhe fez mal. Sirva seus inimigos, dá de beber e comer para os seus inimigos. Então, assim, vamos começar a vigiar o que a gente tem feito. E eu começo, eu tenho refletido muito, né, como eu falei. Perdão, porque essa música ficou um pouquinho alta. Eu comecei a vigiar e prestar atenção a cada palavra que sai da minha boca, cada ação que eu tomo, meus pensamentos também, inclusive. Então, vamos começar a tomar cuidado e pedir discernimento e sabedoria, principalmente, para Deus. E a gente não tem que se vangloriar pelos dons que Deus nos dá, pela sabedoria, pelo discernimento, porque é tudo dele, pra ele e por ele. Enfim, essa é a mensagem. Deus te escuta, mas saiba pedir, falar, agradecer, verbalizar. É isso. Espero que tenha ajudado alguém nesse momento de aflição, onde você muitas vezes está sem resposta porque você não pediu uma resposta. E também lembre-se que a resposta é de acordo com o tempo de Deus, tá? Quando for permitido, Ele vai te revelar. Enfim, gostaria de agradecer imensamente pelo tempo que você esteve aqui. Peço novamente para que Deus abençoe você, sua família, sua casa, seus desejos, seus sonhos, enfim. E que Deus esteja com você todos os dias da tua vida e além da vida. É isso. Compartilha, curta, comenta. E é isso. Vamos conseguir mais vidas aí pra gente ajudar e levar a palavra de Jesus.